Eu quero ler com vocês na NVI, 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículos do 6 ao 8. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante. É um privilégio poder ministrar nessa manhã a respeito da Páscoa, né? O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém. Pode tirar, obrigado. Esse texto que eu acabo de ler, ele começa com uma frase, dizendo: o orgulho de vocês não é bom. Queridos, o orgulho é aquilo que mais nos assemelha a Satanás. O ponto principal da queda do diabo, o ponto principal do pecado entrar no mundo, foi o orgulho. Satanás, ele quis ser Deus. Todas as vezes que nós nos orgulhamos, nós estamos nos parecendo com o diabo. Essa é a grande realidade. Aliás, a vida cristã é uma caminhada para que a gente se pareça cada dia mais com Jesus. Essa é a nossa caminhada. Mas a realidade tem que ser dita muitas vezes. As nossas atitudes, o nosso coração, o nosso coração e as nossas atitudes estão muito mais ligadas a coisas relacionadas ao diabo do que ao próprio Senhor. Quantas vezes nós queremos sentar no trono de Deus e nós queremos ser Deus? E antes que você diga, não, eu não quero ser Deus de uma forma ampla, mas quando a gente quer sentar no trono da nossa própria vida, governar os nossos próprios desejos e viver a vida de acordo com a nossa vida e com nossos pensamentos, nós estamos ocupando um lugar que é de Deus na nossa vida. E estamos querendo ser Deus da nossa vida. Observe que o texto diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse pouco fermento, ele aponta para algo que parece ser tão pouco prejudicial, mas a grande realidade é que não é. Quando a gente fala de fermento na Bíblia, a gente sabe que eles pegavam a massa, uma pequena massa de farinha, separava e esperava que aquela massa azedasse, e um pedacinho de massa azeda colocado sobre uma grande quantidade de massa fazia toda aquela massa levedar. E quando Paulo vai escrever Coríntios, ele aponta para o fermento como algo relacionado a uma figura do pecado, que ainda que seja pouco, ele estraga todo o demais. Paulo liga o fermento, aqui nesse texto, à maldade e à perversidade. O pão sem fermento, ele é ligado à sinceridade e à verdade. É interessante o que uma pequena bolinha de fermento é capaz de transformar uma massa, e da mesma forma, um pouco de pecado é aquilo que faz a distinção entre a maldade e a perversidade, e entre a sinceridade e a verdade. Por isso, existe uma ordem imperativa nesse texto que nós acabamos de ler, e a ordem é: livrem-se do fermento velho. E em seguida ele conecta, para que sejam. Querido, se você quer ser, você precisa se livrar. Livrem-se para que vocês sejam. Esse é o que esse texto está trazendo para nós. Não há como ser nada novo sem se livrar do velho. Não existe o novo sem que você se livre do velho. Vou repetir. Não existe nada novo sem que a gente se livre do velho. E a gente tem a falsa expectativa
de que Deus pode colocar coisas novas em recipientes velhos, sujos, que não prestam. O Senhor não é assim. Quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo escreve assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Como isso é pergunta? Como isso é possível? Como é possível alguém, pecador como eu, ser alcançado por esta graça e viver o novo de Deus, deixando o velho para trás, prosseguindo para esse alvo tão precioso, que é esse céu de glória, esse Jesus tão maravilhoso? O texto nos responde que isso é possível porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Eu acho isso lindo. Eu não alcanço isso por mérito, eu não alcanço isso porque sou bom, eu não alcanço isso porque agora li uma página de um livro, ou porque agora descobri algo assistindo alguma coisa, ou participando de um estudo. Não. Eu tenho acesso a esse novo porque alguém morreu. Alguém morreu o meu pecado, alguém sofreu a minha morte, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pastor, o que eu faço então? Se o Cordeiro já morreu, qual é a minha parte? O texto nos diz: por isso, celebremos a festa. Cabe a nós, queridos, entender que há uma festa a ser celebrada porque o Cordeiro morreu por nós. Amém? Quem está entendendo isso? Agora, como que eu celebro? Com um maravilhoso almoço? Com um delicioso bacalhau? Com ovos de chocolate? Eu diria para vocês que vai muito além disso. O texto diz: celebre festa com sinceridade e verdade. A gente pode sentar ao redor de uma mesa de almoço e não ter sinceridade e verdade. A gente pode receber um chocolate, mas ele não ter sinceridade e verdade. Pode ter até o melhor bacalhau lá na sua mesa, mas ainda assim a mesa não ter sinceridade e verdade. A celebração da festa aqui, queridos, tem 2 ingredientes. E os 2 ingredientes são sinceridade e verdade. A Páscoa deve ser celebrada com a festa, a maior festa que você pode fazer, desde que tenha sinceridade e verdade. E onde nós alcançamos a sinceridade e a verdade? Através da comunhão com Deus e através da comunhão com o próximo. Aliás, eu vou inverter isso, através da comunhão com o próximo e então comunhão com Deus. Mas eu também posso inverter, através da comunhão com Deus e através da comunhão com o próximo. É simples, eu só tenho comunhão com o próximo se eu tenho comunhão com Deus. Eu só tenho comunhão com Deus se eu tenho comunhão com o próximo. E essa comunhão é baseada nesses 2 pilares, sinceridade e verdade. Mas que verdade e sinceridade é essa? Então, para que a gente entenda um pouco a respeito da Páscoa e o verdadeiro significado da Páscoa, a gente precisa voltar onde de fato tudo começa. E quando a gente volta no livro do Êxodo, e vocês conhecem a história muito bem, que Moisés vai enfrentar o império egípcio e há uma sequência de pragas, e são as chamadas 10 pragas do Egito. E na 10ª praga, Faraó vai endurecendo o coração, e Faraó ali, ele é uma figura de Satanás, e ele vai endurecendo o coração, e na 10ª praga, agora todos os primogênitos iriam morrer naquela noite, tanto de animais como dos homens, todos iriam morrer. E então o Senhor vai instituir a Páscoa. A palavra Páscoa, gente, se você acha que significa coelhinho, não fala isso para mim não, tá? Mas a palavra Páscoa significa, vem da palavra hebraica pesar, que significa passar por cima. É isso que significa a palavra Páscoa. E o que Deus vai fazer ali é instituir um livramento na casa daqueles que tivessem instituído a Páscoa. A morte não entraria, porque haveria um substituto que morreria naquela casa para que aquele primogênito não morresse. Queridos, isso aponta diretamente para o sacrifício de Jesus. E quando a gente abre Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3,
existe uma sequência preciosa que aponta para o verdadeiro significado da Páscoa. Quando abrimos no versículo de número 3, a Bíblia diz assim: separem, é Deus dizendo, separem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. É interessante como Deus vai falar da Páscoa e para abrir a instituição da Páscoa, Ele diz que haverá um cordeiro, ou tem que haver um cordeiro para cada família, para cada casa. A Páscoa, querido, ela nos arremete à família. Deus ama a família. Deus cuida da família. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, deve ser o centro da nossa família. O que eu acho lindo nesse texto é que Deus diz: olha, haverá um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. O que significa dizer, gente, que não existe mais Jesus para minha casa e menos Jesus para sua casa. Jesus morreu para que houvesse o mesmo Cristo para todas as casas e para todas as famílias, para a minha família, para a sua família, para a nossa família. Deus valoriza a família. E muitas vezes o valor que Deus dá à família vai na contramão daquilo que nós fazemos com a família. Porque quantos de nós não valorizamos a nossa família? Deus valoriza tanto a família que quando Jesus veio à terra, o primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, é dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro de uma família que vai se iniciar. Deus ama a família. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de uma família. Família é todos os dias. Família é Cristo dentro das nossas casas. E se família é Cristo dentro das nossas casas, então eu posso dizer que Páscoa não é só hoje. Páscoa é todos os dias. Todos os dias que Cristo for celebrado dentro de uma casa, ali tem Páscoa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Observe a sequência, ele diz: você vai escolher um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. É interessante, queridos, como Deus estava aqui descrevendo o que era uma sombra daquilo que haveria de vir no Novo Testamento. Ele diz que esse animal tinha que ser escolhido sem defeito. Da mesma forma, Jesus não tinha defeito algum e morreu por mim e por você. Se você pegar o registro de Lucas 23:4, Pilatos diz assim, e disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão, : não acho culpa nem defeito neste homem. Pilatos deu o veredito de que Jesus era um cordeiro incontaminado, imaculado, sem mancha, pronto para morrer a nossa morte. Ele deu o veredito. Por isso Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro incontaminado e imaculado. Jesus morreu por nós, sendo ele o cordeiro perfeito de Deus para morrer a nossa morte. Mas não só isso. Deus continua e diz: olha, guardem esse cordeiro até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado no pôr do sol. A palavra diz que ele foi crucificado desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E na hora nona, a terra escureceu, as trevas vieram sobre a terra, e ali ele foi sacrificado, cumprindo o ritual que havia sido instituído na Páscoa, em Êxodo capítulo de número 12. Queridos, naquele lugar, como diz Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, mas ele não abriu a sua boca. Escute agora: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Queridos, Deus, à medida que esse texto vai caminhando,
e Deus vai desvendando a Páscoa diante de nós, ele chega no versículo 7 de Êxodo 12, ele diz: depois de sacrificado o cordeiro, passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nos umbrais e nas vigas superiores das portas das quais vocês estarão. Sabe o que isso significa, gente? Significa que não basta saber que ele morreu. Aliás, eu posso lhe dizer uma verdade: o mundo inteiro sabe que Jesus morreu. O mundo inteiro sabe que Jesus morreu. Então qual que é a nossa diferença? A diferença não é apenas saber que ele morreu, mas tomar posse do seu precioso sangue. Essa é a diferença. O cordeiro morre e eles pegam um isopo, uma espécie daquilo que seria hoje uma brocha de pintar, pintor usa para pintar muro chapiscado, é como se fosse um negócio daquele, um negócio grande, grosseiro, e eles molharam no sangue, e eles passaram nos umbrais da porta, até deixar a porta, as vergas da porta, as vistas da porta, completamente marcadas pelo sangue. Eu acho interessante, queridos, porque é necessário tomar posse disso. E Davi, quando pecou, Davi, quando errou, Davi, quando falhou, ele escreve o Salmo 51, e ele usa essas palavras, ele diz: eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que a minha mãe me concebeu, sei que desejas a verdade no íntimo, ó Deus, e no coração me ensinas a sabedoria. Aí olha o que Davi pede: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e serei mais branco do que a neve. O que Davi estava fazendo era tomar posse do isopo ensopado no sangue do cordeiro. Que sangue precioso! Tomar posse desse sangue. E João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se nós andarmos na luz, como Jesus na luz está, nós temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem pode dar glória a Deus por isso? Escute aqui que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 13, ele diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque Cristo é a nossa paz. É interessante e é importante dizer isso, que quando o anjo da morte passa no Egito, gente, naquela noite emblemática, e ele vai passando sobre as casas, e ele vai entrando em casa por casa, e todos os primogênitos, o primeiro da casa, o filho mais velho da casa, ou a criação mais velha dos animais, todos os primogênitos são mortos naquela noite. Mas quando ele passou sobre a casa do povo de Israel e olhou na porta a marca do sangue, a Bíblia diz que ele passou por cima. Por isso a Páscoa significa pesar, passar por cima. Ele passou por cima. E naquela casa, aquele primogênito não foi morto. Ele não foi morto porque um cordeiro foi morto no lugar dele. E o seu sangue foi passado na marca, na porta, nos umbrais da porta. Escute, 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 escute. A morte não entrou, não é porque alguém ali era extremamente estudado. A morte não entrou porque alguém ali era rico. A morte não entrou porque alguém ali era pobre. A morte não entrou porque alguém ali era mais importante do que o outro. A morte não entrou por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Quem está entendendo isso, diga amém. Nós sabemos disso, mas ignoramos seu sangue. Nós sabemos disso, mas quem manda lá em casa é a gente mesmo. Os preceitos bíblicos, a vontade de Deus não impera dentro dos nossos lares. Nós sabemos disso, mas muitos de nós fazemos pouco caso. E agora que o sangue foi passado no umbral da porta, o Senhor dá uma ordem: vocês comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. O pão sem fermento, eu já disse aqui, fala de uma vida de santidade. As ervas amargas falam de arrependimento. Arrependimento. Porque, querido, dizer para mim que se arrepender é fácil? Não, não é.
Dizer para mim que se arrepender é doce? Não, não é. Dizer para mim que se arrepender é a parte boa do negócio? Não, não é. Mas observe o que Paulo escreveu a respeito do arrependimento em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Ele diz, a tristeza, vou repetir a palavra, tristeza. A tristeza que vem de Deus produz um arrependimento que leva à salvação. Quem entendeu? Se arrepender causa tristeza, mas essa tristeza produz salvação. Agora ele continua e ele diz, mas a tristeza do mundo, essa produz morte. Queridos, o cristianismo atual tem dado o direito para as pessoas adaptarem a Bíblia aos seus pecados. Elas acham que Jesus morreu para dar uma melhorada na gente. Quando Jesus jamais morreu para dar uma melhorada em você, Jesus morreu para transformar você. É completamente diferente. Jesus não morreu para melhorar. E a Bíblia diz, em 2 Pedro 3,9, que Deus é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje, parece que Jesus ele é oferecido como um tomate de feira, que vai melhorar a salada do teu almoço, vai ser algo que vai complementar uma refeição, quando na verdade as pessoas querem um evangelho sem arrependimento. Não existe transformação, queridos, se não houver um profundo arrependimento dos nossos pecados. Por isso, o texto vai dizer nitidamente, comam junto com ervas amargas e pão sem fermento. Aí ele continua e diz assim, não comam a carne crua, nem cozida com água, mas assada no fogo. Escute agora, cabeça, pernas e entranhas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, o cordeiro, vocês vão comer cabeça, pernas e entranhas. E aí, querido, se você vai no restaurante, eu não sei se você já viu esses restaurante que assa o animal inteiro, e quando você chega diante dele, né, eu já fico meio assim para não ver a cabeça dele, né? Que não é muito a minha praia. Eu já fico mais aqui na parte que me toca mais. Tem partes que eu não gosto. E isso é normal. Mas quando se trata de Páscoa, quando se trata de Jesus, o Senhor diz assim, você vai comer cabeça, perna e entranha. Sabe o que isso significa, gente? Significa que quando o assunto é Cristo, quando o assunto é Evangelho, a gente não come só o que a gente quer. A gente tem que participar de tudo em Cristo. Quem está entendendo, amém? Tem que comer de tudo. Porque Evangelho, gente, não é cardápio de restaurante. Ok? Que a gente chega no domingo e abre o cardápio e diz, pastor, hoje eu queria que você pregasse sobre fé, que é o que eu estou querendo ouvir. E é isso que eu quero comer hoje. Hoje eu estou querendo, eu quero aqui, eu estou aqui na página da vitória, eu quero uma vitória, é isso que eu quero no meu prato hoje. Mas com Deus não é assim, isso é uma ilusão. Com Deus ele fala do jeito que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele bem entende, porque Deus é Deus e nós somos nozes. Amém? O Evangelho não é servido por nós mesmos. O Evangelho é servido somente por Deus. Pastor, mas cabeça, perna e entranhas, o que isso aponta? Ou para que lado isso aponta? Bom, vou apontar para você. Cabeça. 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Se eu tenho a mente de Cristo, então eu penso como Cristo. E se eu penso como Cristo, eu falo como Cristo. Eu medito como Cristo. Eu projeto como Cristo. Mas não só isso, ele diz, comam a cabeça, pernas e entranhas. E as pernas, pastor? 1 Pedro 2,21. Por isso vocês foram chamados, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam seus passos. Primeiro a cabeça, segundo as pernas. Cabeça para pensar como Jesus,
pernas para seguir os mesmos passos dele. Pastor, e as entranhas? Tem versículo para isso também, Colossenses 3,12. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados e cheios de entranhas de misericórdia. Então eu não só penso como Cristo, eu não só caminho por onde Cristo caminha, mas eu estou cheio da misericórdia de Cristo, porque eu não como só o que me agrada, eu como cabeça, perna e entranha, conforme Deus mandou, porque o Evangelho, querido, não é fatiado, o Evangelho é uma obra completa a ser digerida por nós e nos enchermos desse Evangelho tão poderoso. Ele continua, ele diz, e vocês não deixem sobrar nada para amanhã. Está lá no versículo 10 de Êxodo 12. O dia, queridos, eu amo isso, porque o Senhor diz assim, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Quando você lê o livro de Êxodo, você vê Moisés chegando para Faraó e dizendo, olha, deixa o povo ir, liberta o povo. E Faraó, todas as vezes que ouve Moisés, Faraó tem uma resposta para Moisés. Ele diz, não, eu vou deixar. Amanhã. Leia o livro de Êxodo e você vai ver Faraó dizendo o tempo todo, amanhã. Queridos, a palavra amanhã é a palavra preferida do diabo. Todas as vezes que o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida, apertando você, você entende, você sente que você precisa tomar um passo com relação a Deus, o diabo sopra na mente, não, realmente você precisa, faz isso amanhã. E amanhã ele vai dizer, faz amanhã. Isso vai totalmente na contramão do que é o Evangelho. Na carta aos Hebreus, o texto diz, antes exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje. Na mesma carta aos Hebreus, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. 2 Coríntios 6,2, Paulo escrevendo diz assim, ouvi em tempo aceitável, e te socorrerei no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Deus está dizendo, não deixe sobrar nada para amanhã. A Bíblia toda diz, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. E a gente faz o quê? Deixa para amanhã. Por isso, o tempo da Páscoa, o tempo da visitação é hoje. E ele continua e diz, e quando vocês comerem, há uma promessa de libertação para quem entra nesse processo. E ele diz, quando vocês comerem, estejam prontos para sair. Comam com um cinto já colocado, com sandálias no pé, com cajado na mão, e comam com pressa. Ponto. Esta é a Páscoa do Senhor. Ele está dizendo, tenham pressa, se preparem, porque hoje é o dia que vocês serão livres. A salvação chegou. Corram, estejam prontos, a trombeta será soada, estejam em alerta, se alimentando do cordeiro que está sobre a mesa, protegido pelo sangue que foi colocado sobre a casa. Estejam prontos, porque hoje vocês serão libertos. Comam depressa, não deixem nada para amanhã, vivam uma vida de expectativa do hoje, não do amanhã, porque hoje é o tempo aceitável. E aí o Senhor vai terminar, e ele vai dizer, naquela mesma noite, eu passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E ele diz, executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. E ele termina e diz assim, porque eu sou o Senhor. Queridos, Deus não tem por quem jurar. Quando a gente era criança e acontecia alguma coisa, né, a gente aprontava alguma coisa, e aí quando o pai chegava em casa, né, a santa autoridade chegava em casa, e era a hora do acerto de contas, a gente jurava, né?
Não, não fui eu. Eu juro. Eu juro pela minha mãe. Já chamava o nome da mãe para jurar por ela. Porque a gente jura por alguém maior. Só que esse juramento, ele era tão fraco que às vezes era você mesmo que tinha feito e você estava jurando pela mãe. Né? Se valesse, a mãe caía morta umas 50 vezes. Né? Eu juro pela mãe, é você mesmo. Era você mesmo que tinha. Mas toda vez que você vai jurar, a tendência do juramento é jurar por algo maior. Quem entendeu, amém? Por isso que tem gente que vai mais longe. Né? Quando o medo da surra é grande demais, aí jura por Deus. Não, eu não juro nem pela mamãe, eu juro por Deus que não fui eu. Né? Quem sabe Deus tenha misericórdia do meu juramento. Mas a gente jura por algo maior. Agora eu pergunto para vocês, Deus jura por quem? Me diga. Quem é maior do que Deus? Para Deus invocar quem? Para jurar. Então o que Deus faz? Jura por Ele mesmo. Por isso que Ele diz, passarei nessa mesma noite e matarei todos os primogênitos, porque eu sou o Senhor. Ele está jurando. Eu sou o Senhor. Ponto. Deus jurando por Ele mesmo, porque não tem ninguém maior do que Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Deus, despojou os poderes e as autoridades do Egito, mas Ele também despojou os poderes e as autoridades do inferno e colocou Jesus sobre aquela cruz e triunfou sobre o inimigo naquela cruz. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Queridos, naquela noite, o Senhor diz, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. E quando eu ver o sangue, passarei adiante. O juízo olha para quem tem o sangue e passa reto. O diabo não entra onde tem a marca do sangue. Quem está entendendo isso, diga amém. Então diga para quem está perto de você, se você tiver a marca do sangue, o diabo não toca em você. O diabo não toca em você. Você tem... Quem tem a marca do sangue, diga glória a Deus. Quem tem a plena certeza disso, diga glória a Deus. Então eu vou profetizar para você que tem a marca do sangue sobre a sua vida. Quer receber uma palavra profética nessa manhã de Páscoa? Então levante a sua mão que eu vou usar a Bíblia. Levante a sua mão que eu vou usar a Bíblia. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizesse a tua habitação. Nenhum mal, levante a sua mão, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. O Cordeiro do Velho Testamento foi morto para cada família. O Cordeiro do Novo Testamento foi morto uma única vez por todos nós. O Cordeiro do Velho Testamento morreu e acabou. Mas o Cordeiro do Novo Testamento morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O Cordeiro do Velho Testamento não existe mais, mas o Cordeiro do Novo Testamento está vivo entre nós nesta manhã, e nós estamos aqui louvando e bendizendo o seu santo e eterno nome. Se você, querido, for lá em Meca, no túmulo de Maomé está escrito, aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Se você for lá na França, no túmulo de Kardec, Allan Kardec, vai estar escrito lá, aqui jaz os ossos de Allan Kardec. Se você for lá na Índia e for no túmulo de Buda, vai estar escrito, aqui jaz os ossos mortais de Buda. Mas se você for lá em Jerusalém, querido, existe um túmulo lá, com uma pedra removida, e quando você entra na porta, tem uma portinha de madeira que fizeram, e quando você vai chegando perto daquele túmulo, você está tão querendo ver o que vai acontecer, o que tem ali dentro, mas já tem um recado
que desanima aquele que procura algo ali dentro, porque há um recadinho na porta, escrito pequenininho, escrito assim na porta: ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. É como se dissesse: pode entrar, mas você não vai ver nada. E de fato, você entra, está lá uma pedra vazia, uma pedra fria, sem nada, e é isso aí, ponto final, e a portinha ali dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O Cordeiro de Deus ressuscitou. O Cordeiro de Deus ressuscitou. O Cordeiro de Deus ressuscitou. Sabe por quê? Porque Cristo vive. Amém? Vamos dizer juntos: Cristo vive? Cristo vive. Diga de novo. Agora põe a mão sobre o seu coração e diga: Cristo vive em mim. Fala para alguém que está perto de você: Cristo vive em você. Cristo vive. Cristo vive. Pastor, onde é que está o Cordeiro? Pensei que você não ia perguntar. Vou responder: onde é que está o Cordeiro? Amém? Amém? Quando eu abro a Bíblia, queridos, lá no livro de Apocalipse, eu descubro onde está o Cordeiro. Quando você pega o capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 2, que João está tendo uma visão. João está no céu. João estava na ilha de Patmos e foi levado ao céu para escrever o livro de Apocalipse e as revelações do Apocalipse. E quando ele chega no céu, ele começa a descrever e ele diz, no versículo 2, ele diz: eu vi um anjo poderoso. É o Cordeiro o anjo poderoso? Não. Ele diz: eu vi um anjo poderoso, clamando em alta voz. E o que esse anjo clamava em alta voz? Ele fazia uma pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? João continua: mas não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra que podia abrir o livro. Aliás, não podia nem sequer olhar para o livro. João começa a chorar. E ele escreve e ele diz: eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu pergunto para vocês: onde está o Cordeiro aqui? Não, pastor, falou do leão, não falou do Cordeiro. É um leão? Se é um leão, então explica. Ele olha então para ver o leão. E olha o que ele vai dizer a respeito do leão. Então eu vi um cordeiro. O anjo diz: calma. Um dos anciãos diz: calma, eis aqui o leão da tribo de Judá. João vai olhar e diz: eis aqui, eu vi, estou vendo com meus próprios olhos, o cordeiro. Mas é um leão ou é um cordeiro? Escute a descrição: eis que vi um cordeiro que parecia ter sido morto. Da onde que João tirou que o cordeiro parecia que tinha sido morto? Porque João, ao olhar para o cordeiro, viu na palma da mão do cordeiro uma marca, a marca dos cravos. Ele diz: parece que esse cordeiro já esteve morto. Parece que já mataram esse cordeiro. Mas escute, eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, mas ele estava de pé, no centro do trono. O cordeiro estava de pé, no centro do trono. Então aqui, queridos, eu começo a entender algo extremamente precioso. Salmo 110, versículo de número 1, diz assim: Deus fala a respeito de Jesus, quando Jesus ressuscita. Ele diz: disse Deus ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que você precisa entender é que Jesus foi como uma ovelha muda
para o matadouro, como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca, ele morreu a nossa morte. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, não mais como um cordeiro mudo, mas como o leão da tribo de Judá, aquele que venceu todas as coisas. Se você não entender isso, você tem uma vida cristã achando que Jesus é só cordeiro, que ele faz o que você quer que ele faça, que ele limpe aquilo que você suja, que ele te proteja quando você vira as costas, que ele vá atrás realizando os seus desejos como o cordeiro da lâmpada. Mas se você compreender que ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, o leão ele é indomável, indomável, indomável. E quando ele ruge, a terra estremece. Quando ele fala, os montes se partem. Quando ele abre a boca, a sua voz é como labaredas de fogo. Então a Bíblia vai dizer que ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E ao receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são a oração dos santos. Sabe o que isso significa, meu irmão? Toda vez que você ora, o incenso sobe, a sua oração tem um cheiro. Toda vez que você ora, a sua oração sobe diante de Deus, e Deus se agrada do cheiro da oração daqueles que o buscam. Todas as vezes que você ora, a sua oração sobe. Ninguém impede nada. Aqui que eu acho interessante, ninguém pediu nada para eles. Mas sabe o que eles fizeram? Começaram a cantar um cântico novo. E o cântico dizia: tu é digno de receber o livro, de abrir o selo, pois tu foi morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E aí está ali João, e João olha e diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como os seres, e cantavam em alta voz, e eles cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, e ele, somente ele é merecedor de receber, escute, poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor, porque o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 2 pontos. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. É glorificar o santo nome do nosso Deus. Depois, escute agora. Porque agora vai falar de você. Amém? 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 Você não sabia? Você está na Bíblia. Você não sabia não? Você está na Bíblia. Escute. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra. Todas as criaturas existentes no céu e na terra. Isso inclui eu, você, a Igreja Restauração e todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda criatura existente no céu e na terra, e tudo que há neles dizia: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o poder para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, Jesus morreu. Por isso, eu gosto muito disso. Por isso, nosso Cordeiro Pascal foi sacrificado. Por isso, celebremos festa, não só diante do Cordeiro, mas diante do Leão. Finalmente, eu vou terminar aqui. Quando Deus vai terminar a instituição da Páscoa em Êxodo 12, ele termina no versículo 26 do capítulo 12 de Êxodo, e Deus diz assim: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então vocês responderão: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Posso fazer uma pergunta para você? O que é Páscoa para você? O que é Páscoa para você?
talvez a pergunta fique pior. Você que tem filhos, quando os filhos perguntam: o que é Páscoa? Qual é a tua resposta? O que vem no teu coração? O Senhor diz, quando os seus filhos perguntarem que culto é esse, Ele diz assim: então digam. Ele não está dando uma sugestão, Ele está dando uma resposta. Então digam, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Querido, Jesus morreu naquela cruz. Entregou a própria vida por nós. Para que em dias como hoje, a gente nem se lembrasse disso. De que Ele morreu por nós. De que Ele sacrificou a própria vida. Para que a morte passasse por cima de você e não te alcançasse. Ele morreu. Ele é o nosso Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Mas nós estamos tão cheios do mundo, tão cheios, tão cheios, tão cheios, tão cheios, tão cheios, e nós enchemos os nossos filhos de coelhinho da Páscoa. Nós estamos tão cheios do mundo, que nós só falamos das coisas do mundo. Aliás, uma das maiores guerras que tem, eu acredito que para os pregadores que têm compromisso com a palavra dessa geração, é pregar em culto de Páscoa e culto de Natal. Culto de Natal, queridos, os crentes estão sentando no colo do Papai Noel. No culto de Páscoa, os crentes estão preocupados com a cestinha e com os ovos do coelhinho da Páscoa. Querido, será que é para isso que Jesus veio? Esse é o resumo do sacrifício dele? Será que a figura do Cordeiro é uma figura tão maravilhosa? Mas o diabo veio e disse assim: tira o cordeiro e bota o coelho. A figura do nascimento de Jesus, aquele que tem o universo na palma da sua mão, deixou o seu trono de glória e nasceu numa manjedoura, e nós tiramos e colocamos Papai Noel. É para isso. Escute, baixa um pouco a guitarra. Baixa um pouquinho instrumental para mim aqui. Eu vou terminar o texto. Diz assim: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Sabe o que está escrito em Êxodo 12, 27? Então o povo se inclinou e o adorou. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. É olhar e dizer: era a minha morte, mas Ele morreu por mim. Se inclinar e adorar. Queridos, a Páscoa vai muito além do almoço que você vai almoçar daqui a pouco. A Páscoa vai muito além daquilo que a gente olha e encara como uma realidade. Jesus morreu a nossa morte. E a Bíblia vai dizer, Pedro pregando em Atos capítulo 2, ele diz assim: mas solta as ânsias da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou.